Conexão Agro, edição especial Selva Show. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Agro, podcast do Sistema FAES Senar, que conecta em busca de informações sobre o campo agronegócio e edição especial Selva Show, direto aqui da maior VP do agronegócio da região. E a gente fala agora sobre apicultura. A gente está aqui com a gerente da assistência técnica e gerencial, Tainá Matos, ao meu lado, porque hoje o Selva Show foi palco também do segundo concurso de meles. E a gente fica muito honrado, feliz com todos os resultados, a participação dos apicultores cada vez mais próximo aqui do sistema, que a apicultura é uma gama de produtos e serviços e contribuição para o agronegócio. A gente fala um pouquinho sobre tudo isso aqui, não é, Tainá? Fala pra gente. Ela também participa do conselho, né, da apicultura e Cotos. Exatamente, Samara. O Senar Sergipe, enquanto instituição, Sistema FAES Senar, na verdade, né, participa ativamente do Conselho Estadual de Apicultura e Meliponicultura, promovendo também capacitações, assistência técnica para os produtores. Até atualmente estamos com mais de 200 apicultores e meliponicultores sendo atendidos em todo o estado de Sergipe. Então a gente tem um prazer, uma satisfação de promover o segundo concurso, né, Ricardo Tairon? O segundo concurso de meles da região Cealba. E é muito gratificante a gente ver e acompanhar a evolução dos produtores, a euforia que eles ficam durante o concurso, aguardando o resultado, de ver o resultado, a análise por jurados durante o concurso. É incrível mesmo participar disso e fortalecer essa cadeia, tão importante essa cadeia, não é, Taimã? Falando de apicultura, a gente fala em uma gama, mas já combino, já continuo aqui e convido o Tairon, que é um apicultor, um amante da apicultura também, técnico de campo da TEG. Edijon também é técnico de campo. Venceu esse concurso aqui diretamente do Selva Show. Parabéns, Edijon. Muito obrigado. E tá aqui a gente mostrando diversos produtos. Ó, a gama de produtos aqui. Fala com a gente, Tairon, sobre esse concurso que evidencia a importância da apicultura, né? De fato, evidencia mesmo a apicultura e a meliponicultura no estado. Foi um sucesso. Tivemos mais de 50 amostras, todo o estado de Sergipe. Isso é muito bom, seja do litoral, do agreste e também do sertão. Então, para a gente foi uma maravilha estar ajudando a promover esse concurso que já está na sua segunda edição. E eu tenho certeza que vão ter várias edições e com novidades a partir do próximo ano. Nós vamos estar fazendo outras, digamos assim, categorias dentro da meliponicultura e meliponicultura. E um fato interessante, nós achamos nesse concurso, todos queriam uma amostra para levar para casa. Felizmente não teve essa amostra para levar para casa. Por quê? Aproveitamos para fazer também uma parte técnica, análise sensorial em laboratório fora do estado de Sergipe. As amostras todas irão, ficou muito mais, digamos assim, mais cômodo do que nós íamos e cada produtor buscarmos uma amostra. Então, foi levado para um laboratório para fazer análise físico-química, análise sensorial e outros tipos de análise. E depois a gente vai entregar para o produtor a custo zero. Então, isso foi muito bom, né? Teve um lado negativo que ninguém conseguiu ficar com as amostras, como o concurso de queijo e outros concursos que tiveram, mas é para o bem do produtor. E que bacana essa integração aqui, esse resultado, uma ótima novidade aí, entregando para quem participou, quem acreditou no concurso, esse resultado foi uma data. Tairon, ele é o coordenador, né, do concurso regional de meles. Então, assim, ele está sempre em busca de inovação para trazer para os apicultores aqui da região, para esse concurso especificamente. E a Edijon aí, técnico de campo, também apicultor, que novidade é essa? Me conta como é que foi aí. Então, né, como produtor, para mim participar do concurso foi uma coisa incrível. Só tenho 1 ano e meio fazendo esse mês agora como apicultor. E para mim vai agregar valor ao meu produto, né? A importância do selo. Tava ali, mesmo que se não fosse o primeiro lugar, eu tava torcendo nem que seja o terceiro, para ter o selo do Cealba no meu rótulo, para agregar valor ao meu produto. E passando para a parte técnica, né, como técnico de campo, no campo ainda tem um certo bloqueio, né, dos produtores, da cadeia produtiva, aceitar assistência técnica.
E eu vim com o pensamento, nem era nem a questão mais do produto em si, do selo. Eu vim com o pensamento, eu falei, vou ganhar, que é para eu criar uma confiança maior com meus produtores. E também para os produtores que não se inscreveram ainda para receber assistência técnica do Senar. E teve resultado. Antes de eu chegar em casa, eu já tinha recebendo áudio de produtores, outros produtores que já passou meu contato, que dia que está aberta a inscrição para assistência técnica. E isso para mim foi muito gratificante. Que bom participar e contribuir também para a apicultura sergipana. Você que é de São Cristóvão, o seu apiário, conta aí mais sobre Isso, esse apiário, esse mel aí, que ouro. Lá de observação, São Cristóvão, a cidade mais bonita do Brasil. Gente, ela é de São Cristóvão. Também eu sou vilagem. Ainda é de São Cristóvão. Sério. Eu conheço tem um pouquinho de tempo, né, Tânia? Também concordo. Então, atualmente eu tenho 2 apiários. Um fica lá no povoado no Baubá, em São Cristóvão, e o outro fica em Itapuranga da Ajuda, no povoado Tejupéva. Esse especificamente é de lá, de São Cristóvão, da cidade-mãe, né, de São Cristóvão. O ouro veio de lá, do povoado no Baubá. A vegetação. A vegetação tem ali silvestre, né, um pouco também da Mata Atlântica. Pega um pouquinho ali do mangue. E é essa mistura, esse mix aí que deu o resultado do ouro e super ouro do Selva Show 2026. Parabéns. Por que a gente pergunta de vegetação? Para quem não entende muito de apicultura, né? A gente explica aqui. Tairon vai explicar pra gente porque a vegetação aí é importante para esse sabor do mel, né? E aí por isso, já que foi esse sensorial, né? Até esqueci. O sensorial foi fundamental para que o Ed John também fosse considerado o mel dele o melhor mel, né, do estado de Sergipe, Bahia e Alagoas, né? Então, não foi qualquer um. Então, assim, como sou engenheiro florestal também de formação, existem várias arbóreas, que são árvores. Quando a gente fala de arbórea, a herbácea, as plantas rasteiras, que eu estava até comentando hoje, que nem toda planta é árvore, mas toda árvore é planta, né? Então esse mix, essa mistura de floração, que geralmente flora em épocas iguais, digamos assim, as plantas vão florar em determinado tipo de época do ano, é que dá esse mix, esse sabor de mel silvestre. Como ele falou, na região de povoado de Umbaubá, em São Cristóvão, por exemplo, como a gente conhece quase todos os povoados do estado de Sergipe, cada característica é peculiar. A região do Baubá tem uma arbórea chamada Alpombo, né? É uma Amarcadiácea, nome científico Tapepira guianensis. Então esse é um dos principais carros-chefe. 60 a 70% dos médios produzidos nessa região litorânea, principalmente São Cristóvão, vem dessa planta, né? E como ele falou, o próximo tem mangue e dá um mix muito interessante. A gente chama de blender, né? Na teoria a gente chama de blender. Então dá um blender muito legal. E esse dá um diferencial para que a gente possa ter uma análise sensorial diferenciada de outros tipos de meles, né? Ou melis, tanto faz, né? Tanto faz mel ou melis de plural, mas melis fica mais chique. Fica mais carizado, né? Fica mais assim, mais apresentável para o produto, para o consumidor e etc. Então, assim, esse diferencial é que é o importante para que o apicultor ou o meliponicultor tenha um produto com a qualidade diferenciada, tá? Então, eu acho muito isso fantástico, certo? Tem outras plantas das regiões, ignoniáceas, outras fabáceas, outras anarcadiáceas, que também vai fazer uma mistura desse mel. E ele está numa região privilegiada, e quando eu estava na faculdade eu fiz até um trabalho científico com relação a isso, de catalogar as principais plantas da região para que elas possam ser, digamos assim, as forrageiras, na verdade, para a apicultura e meliponicultura. Então esse é o diferencial fantástico para que o produtor ele venha ter um produto com diferencial para que venha participar de outros concursos e, claro, vou fazer que nem o Ed John, Super Ouro, né? Muito legal. E o Super Ouro foi curioso. Ano passado, a primeira edição, o Super Ouro teve empate. Né? Esse ano não teve empate, né? O Super Ouro desse ano, o segundo colocado, o primeiro colocado do mel para abelha sem ferrão, teve 104 pontos. E o Ed John, com o mel de abelha com ferrão, teve 107 pontos.
Então esse foi o diferencial para o critério que ele pudesse ser o campeão do Super Ouro. Perfeito, é isso, né, Tainan? A apicultura trazendo aí também, fortalecendo essa cadeia. Me conta, Tainan, a gente fala de apicultura, a gente fala de diversos assuntos. A Tainan comentava que, além, né, da produção do mel, existem outras formas que contribuem, agregam muito a produção no campo, como a polinização, né, Tainan? E vem sendo incentivada essa questão da apicultura nas produções, na citricultura, enfim, né? Exatamente, né? Já existem alguns estudos que provam que a polinização através das abelhas na cultura do maracujá, da laranja na própria citricultura, na produção de grãos também, exemplo do milho e da soja, ela já é garantia do aumento da produtividade, né? Além desses, aproveitando aqui a vitrine do Tairon, né? Além desses subprodutos que trazem grandes benefícios para a saúde do homem também. Então, eu gostaria que Tairon falasse um pouco sobre... Posso, Samara? Com certeza. Obrigada. Já mostra pra gente, né? Porque é curioso, ele trouxe aqui, mostra pra gente os produtos aí do mel, É verdade. da abelha. O que o Taniel falou é muito legal, muito importante. Por exemplo, vou dar o exemplo do pólen. O pólen, ele ajuda muito, por exemplo, na regulação do intestino. Para o homem, ele ajuda na diminuição do risco de câncer de próstata. A mulher ajuda na regulação da progesterona, né? Da testosterona do homem e progesterona da mulher. Então, esses que são diferenciados do pólen. Sem contar que o pólen ele tem 18 aminoácidos do que o nosso organismo precisa. São, se não me falha a memória, 22 ou 23. Já a carne bovina tem 13. Ou seja, ele é mais proteico que a carne bovina. É claro que alguns aminoácidos que a carne bovina tem, o pólen não tem. Mas já é um avanço significativo para quem já consome. Como consumir esses produtos? Como consumir o pólen, por exemplo? De forma in natura, uma colher de sopa por dia, já vai regular o seu intestino. Quem tem problema de constipação também é interessante. Eu particularmente tenho. E é terrível, né? O podcast é bom porque a gente pode conversar essas coisas, né? Com certeza é um bate-papo, né? Aqui, graças a Deus, é conteúdo. E aí tem o pólen, tem o própolis, tem o hidromel, tem o mel de uruçu, mel de abelhas, né, sem ferrão, que vem aí a meliponicultura, uma gama de produtos da apicultura. Cada vez que eu vejo um mel de uruçu, né, eu me lembro da música da Alceu Valença, né? Quem não lembra dessa música? Muito legal. Então o mel de uruçu ele tem um diferencial. Aqui nós temos, Ed John sabe melhor do que eu com relação a isso, aqui nós temos um complexo de vida. Eu sempre digo isso, é um complexo de vidas no plural. Vidas. Aqui é totalmente diferente do mel de apis. Totalmente diferente. Aqui a gente tem uma biovida. Aqui é um organismo vivo. Tem bactérias semelhantes à bactéria dos lactobacilos. O mel de uruçu é mais líquido, ele é mais aquoso. É uma estratégia que a abelha faz justamente para conservar mais o produto e também alimentar suas larvas. E ela vai misturar com o pólen de abelha sem ferrão, que é mais conhecido como samborá. Na verdade, hoje já está se vendendo o pólen de abelha sem ferrão como samborá mesmo, que é o nome mais comum. Trabalhos científicos não sai mais pólen de abelha sem ferrão, é samborá. Então, ela pega o samborá e mistura com esse néctar ou mel já processado na própria colmeia, e vai alimentar as larvas as abelhas na fase larval. E esse diferencial, complexos de vida, dessa biovida que tem ali envolvida, com várias bactérias anaeróbicas, é que vai fazer com que o chamo sobreviva de forma plena. Então esse diferencial também a gente traz para os consumidores. Isso é importante a gente mencionar que o mel de abelha sem ferrão não é um mel qualquer. É um mel totalmente diferenciado. Primeiro, você não encontra em qualquer lugar. Segundo, que você não encontra em abundância, né? Terceira coisa é que você não vai encontrar barato, porque tem uma agregação de valor, porque é mais caro para se produzir, né? E muita gente prefere mais os meles de abelha sem ferrão do que o africanizada, digamos assim, que a gente conhece como mel de apis. E aí a gente vem com o hidromel para fechar
né? O hidromel é uma bebida fermentada, a gente chama de fermentado de mel, né? Muita gente, é uma cachaça? Não. É um licor? Não, é hidromel. Primeira bebida produzida no planeta. Os antigos egípcios já utilizavam isso aqui, né? Como forma de ficarem mais à vontade na noite de nêpcias. E daí saiu, né? A expressão lua de mel foi dessa bebida. Então é uma bebida fina para se consumir em ocasiões especiais, inclusive lua de mel, óbvio, clap, né? E também uma bebida que demora a ficar pronta 6 meses ou mais, dependendo da levedura que é acrescentada. Quer ver aqui? Água, mel, leveduras e reação anaeróbica, sem a presença de oxigênio. 6 meses depois ela vai ficar clara, vai ficar clara, vai ter o processo de clarificação, e aí que é o processo natural, e aí a gente faz hidromel e as pessoas se deliciam com bastante responsabilidade, por sinal, né? Samara, acabamos de receber uma aula, né, do professor Ricardo Tairon, mas é porque a abelha, apesar de ser posso chamar de inseto? É isso, É um inseto, né? Tão pequeno, mas assim, que traz grandes benefícios, não só para o ser humano, mas também para a sustentabilidade do nosso planeta, né? Voltando lá para aquele assunto. Então, assim, e outro dia conversando com o professor Edilson, que é professor na área da apicultura lá da UFES, Foi meu orientador, por sinal. excelente pessoa. E assim, a gente conversando, eu na conversa disse, professor, onde não tem abelha, não existe sustentabilidade e nem existe vida. Então, é importante que a gente possa passar para os nossos filhos, para os produtores rurais, a importância de manter os enxames de abelha nas atividades rurais, de como saber fazer o manejo correto de forma adequada. A gente sempre vê aí nas redes sociais pessoas despreparadas. Quando encontra um enxame, infelizmente, encontra um enxame de abelha de uma apis, né? Que é a abelha com ferrão. Então, eles querem fazer de tudo para matar aquele enxame e não sabe o mal que está causando ali no meio ambiente. Então, a gente precisa garantir o meio ambiente para os próximos 20, 30 anos. Você que tem filho, nós que temos filhos, vocês que têm filhos também, ou que ainda não tem, mas que tenham. O teu País, está com muito pobre. a gente precisa garantir o meio ambiente para os nossos descendentes, né? Então, acho que fica o recado aí também para que as pessoas tenham consciência, procurem informação, né? Você fazer o cultivo agrícola associado com a apicultura ou meliponicultura é muito importante também, não só para a produção, porque o produtor gosta de ter o dinheiro entrando no bolso, né? Então a gente vai agregar ainda na produtividade através da apicultura e meliponicultura. É agradecer vocês, viu? Porque esse bate-papo foi incrível aqui sobre a abelha. Eu sou uma apaixonada, né? Eu sou filha criada desde pequenininha. Alérgica, né? Não. Fica bem, né? Uma picada de abelha incha um pouquinho, mas sobrevivo. Né? É tranquilo, mas é feliz com a participação de vocês. Tairon, um entusiasta da apicultura. Se deixar aqui, a gente passa a tarde toda conversando sobre apicultura. Edidion, parabéns, viu, pelo seu mel. Muito obrigado. Que você continue. Tá só começando uma jornada e já começando com ouro. Parabéns mesmo. Incentivado aqui, eu acho que pelos colegas, né? Você trabalhando nisso, parabéns mesmo. E parabéns pela tag, atendendo aí diversos produtores na apicultura também, levando conhecimento e assistência técnica gerencial. Samara, o Tairon falou ali sobre o hidromel, mas também tivemos uma oficina sobre hidromel, né? Então, ver que o Senar Sergipe, não só na assistência técnica, mas os nossos cursos de FPR lá na gerência da Messia, estão sempre atentos às novidades. Então, fizemos aí recentemente uma oficina de hidromel, só vão poder degustar daqui a 6 meses. É isso, Tairon? E outros produtos também que a gente vem fazendo também oficinas e capacitações para os produtores. Agradeço. Obrigada. Eu gostaria só de falar uma coisa que é importante isso, complementando o que está aí, né, Fábio? A questão da sucessão familiar. A gente vem trabalhando muito isso com os produtores que nós estamos trabalhando. É um problema seríssimo. E aí, alguns produtores, graças a Deus, eles vão ter sucessões. E quando eu vou dar assistência técnica, eu não fico só preso àquilo
que nós temos no cronograma. Não. A gente dá uma aula ali, passa do horário, não tem problema. Eu me sinto à vontade. Teve produtores que finalizamos, digamos assim, o check-out, né? E depois, o check-out, e depois ficamos até 8, 9 da noite, tirando dúvidas com os produtores. Reunimos outros produtores, isso é muito importante, né? Tyrone, você não está ganhando nada com isso. Não estou. Estou ganhando mais apicultores para o nosso meio, que é importante. Se a gente não tiver um sucessor, a gente vai perder muito com relação à polinização, com relação à produção, porque produzir mel é tranquilo. O problema é perpetuar as espécies. Sem abelhas não temos alimentos, não teremos perpetuação de espécies, do plural. E outra coisa fundamental, para a gente finalizar a minha fala, é importante que o apicultor e meliponicultor também, ele tenha total ciência que se ele também não ajudar plantando árvores, plantando herbáceas que deem mel, que deem pólen, também ele não vai ter resultado. Um apicultor que não planta, um meliponicultor que não planta, o sucesso dele pode ser diminuído. É isso. Sucesso para vocês, né? Que a gente continue falando. E quem sabe Samara não seja aí uma sucessora, né? Continuando com produtos, trazendo qualidade. Que está mais presente aí com vocês. Obrigada pela participação de vocês. E a gente vai ficando por aqui com mais conteúdo direto aqui do Selva Show. Essa aqui é a maior vitrine do agronegócio da região. Você vai surfando aqui em todos os conteúdos, porque a gente trouxe muita informação para você, produtor rural, nesses episódios, nessa edição especial do Conexão Agro. Conexão Agro, edição especial Selva Show.